paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu queria estar lendo aqui a palavra de Deus para iniciar essa mensagem em João capítulo 3, versículo 8, que diz assim: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo fala muito no meu coração nessa palavra sobre o vento, né? Sobre como o vento sopra em várias direções, mas a gente nunca consegue determinar de onde que veio esse vento, nem para onde que ele está indo. Mas por onde esse vento passa, ele mexe muito com as coisas, ele mexe com a natureza, do modo geral, né? E às vezes o vento vem para trazer tempestades, não é? Às vezes o vento vem para afastar as nuvens e trazer o sol. E assim é como o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para trazer renovo no nosso coração, para trazer movimento. É um vento que traz movimento na nossa vida, certo? Eu também estava vendo que lá em Ezequiel no capítulo 37, 9, diz assim também: profetize ao Espírito, profetize ao Filho do Homem. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Esse vento também era para mover ali aqueles ossos que estavam secos, aqueles ossos que estavam ali ressequidos já pelo tempo, né? Tão mortos que já estavam ressequidos. E o Senhor diz em sonho a Ezequiel para soprar naquele vale para os mortos voltarem a renascer. E é assim, o Espírito Santo fala com a gente que o vento também traz movimento. Quando ele traz esse movimento de renascimento, quando Deus soprou nas narinas de Adão e disse para Adão viver, é o mesmo que eu digo, a gente precisa de ter movimento. É um vento que traz movimento na nossa vida. É o vento que traz o calor do Espírito Santo na nossa vida. Eu fiquei muito reticente para fazer essa gravação porque eu não sei falar em público, mas no decorrer da semana, quando eu fui convidada para vir, eu já tenho rejeitado algumas vezes de vir. E dessa vez eu falei, eu vou orar. E durante a noite perdi o sono. No outro dia, Deus falou no meu coração, através de um testemunho de um pastor, de uma pessoa que vivia lá num país muçulmano, não podia pregar o evangelho. Entretanto, ele naquele lugar, ele começou a ler lá o livro deles, o Alcorão, e encontrou uma palavra que dizia Jesus no Alcorão deles. E ele ficou curioso para saber, porque naquela palavra diz: ele será exaltado. E ele foi para a mesquita dele e perguntou: mas quem é? Quem é esse Jesus que precisa ser exaltado? E não é Maomé, não é Abraão. Quem é ele? Aí não é proibido lá falar o nome de Jesus. Alguém segurou ele e o chefe da mesquita deu um ferro na cabeça dele, abriu um buraco na cabeça dele. Entretanto, ele foi preso. Quando ele acordou, ele estava com a cabeça suturada. Ele foi preso, foi definido para 300 chibatadas para ele, só que a lei lá não permite que deem as 300 chibatadas e dividiram, deram 50 de cada vez, curava e voltava a tomar outras 50 chibatadas, curava e voltava a tomar. Foi assim durante 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio ele ficou preso, depois ele foi expulso do país, foi para um país mais pobre do que o que ele vinha, e lá ele começou a falar de Jesus também, mas bem mais escondido, mas com desejo de voltar no país dele, porque lá estavam as 3 filhas e a mulher dele. E ele voltou, conseguiu salvar a família dele, conseguiu salvar as filhas dele, falou de Jesus para elas. E durante o tempo que ele teve lá, ele foi preso mais uma vez, outro processo de 300 chibatadas, mais 1 ano e meio preso. Entretanto,
E na cadeia ele falou muito de Jesus. E nesse meio tempo ele conseguiu converter, evangelizar 30 pessoas e batizou essas 30 pessoas, não é? E um dia um outro pastor brasileiro estava pregando para ele e para outros, né? E perguntou: se Jesus aparecesse aqui, o que vocês pediriam? E esse muçulmano falou assim: eu nada pediria, eu já tenho tudo. Aí o pastor voltou a fazer outra pergunta: se você vivesse num país que pudesse falar do Evangelho, que pudesse falar da Palavra de Deus, que pudesse louvar em qualquer lugar, que você pudesse estar no lugar público falando de Deus, que você pudesse estar numa igreja falando e glorificando a Deus, se você pudesse levar a mensagem a cada esquina, se você pudesse pregar em praça pública, o que você pensaria disso? Aí ele disse assim: eu estaria no céu. Essa palavra me comoveu muito, porque nós estamos no céu desse muçulmano. Aqui nós podemos falar, nós temos liberdade de pregar, de falar, de orar, de estarmos reunidos. E esse muçulmano não tinha metade disso, e ele evangelizou tantas pessoas. E eu me senti muito miserável quando eu vi isso, porque a gente não tem aproveitado as oportunidades que Deus nos dá. A gente não aproveita para levar o Evangelho, mesmo que seja da maneira mais simples, da maneira mais humilde. Nós temos que agarrar com as mãos, com todas as oportunidades que a gente tem de pregar o Evangelho. Se o nosso círculo não tem muita gente, vamos pregar para a nossa família, não é? A gente pode chamar nossa família, falar de Deus para nossa família. Uma alma que a gente leve a Deus, não é? O céu será glorificado. E eu queria falar desse movimento que ele fez naquele lugar. E nós podemos fazer esse movimento onde nós estamos. Através de nós, pessoas podem vir a Jesus. Não era nem essa mensagem que eu ia trazer para vocês, mas algo caminhou para eu que falasse sobre isso. Que a gente precisa aproveitar cada canal para estar falando de Deus, para estar falando da salvação, para estar levando o Evangelho aos 4 cantos. Todo ser vivente tem que ouvir falar de Jesus, todo ser vivente tem que ouvir falar do céu, falar do reino de Deus. E é para isso que nós fomos chamados. Amém, irmãos? Eu queria deixar então essa palavra para vocês, que isso toque no nosso coração e que nós toquemos para que nós possamos estar nos movimentando para fazer a obra de Deus em qualquer lugar que seja. Que nós possamos estar prontos, não é? E que a gente não possa ficar inertes, porque o Espírito Santo, o vento vai soprar e não vai pegar a gente inerte. A gente tem que se mexer. A gente tem que ir atrás de almas que estão perdidas. Amém, irmãos?